Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, desfrutando da palavra, desfrutando de mais uma mensagem. É um prazer estar com os irmãos, um prazer estar desfrutando da palavra do Senhor e contribuindo para o serviço. Senhor Jesus, estamos na série do Alimento Diário, Os Ministros da Nova Aliança. Estamos no 4º livro, cujo título é As Promessas de Deus. E estamos também na 3ª semana do Alimento Diário, cujo título é Nós, porém que cremos, entramos no descanso. Quando fala nós, representa a igreja. Aqueles que creem na palavra, no nome, eles descansam. Mas descanso o quê? O descanso é da nossa alma, o descanso é dos nossos desejos e almejos. O nosso coração está repousado na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! Eu sei que para muitos a questão de confiar e entregar, né, a sua vida a Deus é difícil, né, porque requer confiança, irmãos, requer relacionamento. É exatamente isso que essa semana trata. Essa semana trata sobre conhecer a vontade do Pai. Né? Ele fala sobre a questão da prática do relacionamento com Deus Triuno. Né? Essa prática do relacionamento com Deus Triuno nada mais nada menos que a prática da economia de Deus, do plano de Deus. A economia de Deus e o plano de Deus é relacionamento. Deus, ele quer um relacionamento. Deus, em toda a sua palavra que foi nos dada, fala sobre relacionamento. Um exemplo disso a gente vê lá em Gênesis, né? Que o Senhor vinha no final da tarde conversar com o homem, ter comunhão com o homem. Isso é ou não é um relacionamento? Deus, ele busca se relacionar com o homem. Senhor Jesus. Essa semana também fala, irmãos, sobre participar, né? De sermos convidados a participar do ciclo de intimidade, o ciclo de relacionamento do Deus Triuno. Assim como houve um nível de intimidade lá no capítulo 14, né, de João, que o Senhor pôde confiar, né, àqueles 11 o desejo, ele pôde abrir o seu coração aos 11, né? Deus, ele está chamando a igreja hoje. E dentro da igreja tem um ciclo daqueles que ele pode confiar, daqueles que ele pode abrir o seu coração. Isso é muito bom, irmãos. Isso é maravilhoso. Conhecer o desejo do Senhor, conhecer a vontade do Pai, conhecer aquilo que está no coração de Deus, isso é extremamente valoroso. E não há preço que pague isso aí. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Relacionamento, irmãos. Essa semana ela fala muito forte sobre a questão de relacionamento. E relacionamento tem tudo a ver com sentimento. O que há no seu coração? A palavra, ela trata os aspectos sentimentais como ordenança. Lá fora, sentimento é algo que brota. Ninguém é forçado a gostar de ninguém. Ninguém é forçado a amar ninguém. Mas na palavra é muito claro. Amarás a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. A palavra fala, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Lá fora, se uma pessoa está depressiva, eu chegar para a pessoa e falar, alegre-se, achar que sou louco. Mas com relação à palavra de Deus, com relação às ordenanças que Deus tem nos dado, em relação aos nossos sentimentos, é porque Ele sabe que à medida que vamos construindo um relacionamento com Ele, todas as nossas vontades, todos os nossos impulsos,
todos os nossos sentimentos serão subjugados e serão submetidos à vontade do Pai. Então, quem é regente em nossas vidas? São os fatores externos ou Cristo? Ou Deus? Um exemplo que é muito claro para mim está lá em 2 Coríntios. Vou ler para os irmãos, capítulo 3. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3. Desculpa, 2 Coríntios 8. Versos 1 e 2, que fala assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas na Macedônia. Paulo, ele escreve uma carta aos Coríntios a respeito dos irmãos que estão na Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria. E a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. No versos 8. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Paulo, ele compara essa generosidade nas ofertas dos irmãos da Macedônia, em meio à tribulação, em meio à severa tribulação, em meio à extrema pobreza, essa generosidade nas ofertas em amor. Mas esse amor foi gerado pelo quê? De onde procede esse amor? Incompreensível. Aqui não existe uma razão humana para explicar essa generosidade. Existe sim, no versículo 1, o transbordar do conhecimento da graça de Deus. Senhor Jesus. Amar. Paulo está sendo muito claro aqui no sentido da palavra amar. Amar, você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não tem amor, se você não tem graça de Deus, você não pode dar isso aos outros. Então, Paulo aqui é muito claro. O transbordar da graça de Deus impulsionou os irmãos a ofertarem em meio às tribulações, em meio à pobreza, né? Isso é expresso no amor. Então, amar é prático, irmãos. Né? O fator prático aqui e mandatório é o transbordar da graça de Deus na vida dos irmãos. Então, um grande segredo, né, que me faz superar os fatores externos, as condições externas dos meus sentimentos, é a questão do transbordar da graça de Deus. A graça de Deus é o fator determinante. Para que o operar de Deus sobre as nossas vidas seja mandatório, inclusive no campo sentimental. Oh, Senhor Jesus. Posso definir aqui que amor é o transbordar da alegria em Deus que atende às necessidades dos outros. Amor é o transbordar da alegria em Deus que atende às necessidades dos outros. Quando o Senhor fala, amai ao Senhor acima de todas as coisas, de todo o vosso entendimento, de toda a tua razão, de todo o teu coração, e amai o próximo como a ti mesmo, irmãos, está expresso em um detalhe, o segredo está aí. É o transbordar da graça de Deus. Quando Deus ordena
para nos alegrar em meio à tribulação e à severa tribulação e à pobreza. O mandatório aí não são os fatores externos, não é o bem-estar, não é a seguridade, nem a confiabilidade dos fatores externos, mas a chave mandatória aí é a questão do transbordar da graça de Deus. Senhor Jesus. Por isso que se relacionar com Deus é extremamente importante e vital para o nosso crescimento espiritual, para o progresso, né, da vontade de Deus em nossas vidas, para o avanço da economia de Deus, do plano de Deus. O Senhor só pode contar com aqueles que o coração está quebrantado, com aqueles que enxergam e que desfrutam do transbordar da sua graça. E aonde encontra essa graça? A graça é o próprio Cristo. E Ele é a palavra de Deus. Senhor Jesus, eu quero ler com os irmãos também 2 versículos que falam sobre a questão do relacionamento de Deus. Como Deus é expert em relacionar-se. No versículo 24 do capítulo 17 de João, fala: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. O objetivo de Deus é que nós enxergamos a sua glória, que me conferiste, que está no próprio Cristo. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa palavra chamou a atenção. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Esse amor entre o Pai e o Filho, entre a Trindade e o Espírito Santo, é antes da fundação do mundo. Podemos ver também lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 30, que fala assim: Então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer. Cristo tem sido o prazer de Deus, dia após dia, antes da fundação do mundo. Sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Ou seja, irmãos, o nosso Deus, ele é extremamente conhecedor e experiente, né, em relacionamento. No aspecto sentimental, irmãos. Outro fator extremamente importante para nós, que nos conforta. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um homem que está na glória. Ele viveu aqui na terra. Ele passou por todas as tribulações, ele passou por todas as experiências humanas, né? Ele morreu, ele ressuscitou, aprovado por Deus, e hoje ele é um homem que está na glória. Ele é o sumo sacerdote que compadece dos nossos sofrimentos, se compadece das nossas fraquezas. Não é o aspecto exterior, mas é o aspecto da alma. O sumo sacerdote, ele conhece o que é o homem. Ele conhece os aspectos humanos. E ele sabe trabalhar no nosso interior. E esse trabalhar é por meio do Consolador. Esse trabalhar é por meio do Espírito. Graças a Deus, nós temos acesso ao Pai, porque o Senhor enviou o Consolador para nós. Quando entramos no Santo dos Santos, quando entramos em comunhão com o Senhor, os aspectos da nossa alma, as fraquezas em nosso interior vai sendo trabalhado por Deus. Algo que me chamou a atenção é que Deus, ele não pode ocupar o espaço dos nossos segredos, o espaço intocável, né, da nossa alma. Ele não vai ocupar o mesmo espaço em que impede o nosso avanço. Por isso é necessário que sejamos sinceros para com Deus. A palavra fala que
Se tão somente a Cristo confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, ele precisa avançar em nós, mas para que ele avance em nós, precisamos tratar nosso aspecto sentimental. Para que as ordenanças de Deus se tornem um fato real em nosso viver e sincero. Não é um viver de fachada. Não é isso que Deus quer. O Senhor, ele quer avançar por completo. Ele quer avançar como um todo. Não é apenas um cômodo do seu interior, da sua alma que ele quer trabalhar. Mas ele quer trabalhar em todos os aspectos. Em todas as suas deficiências. E ele sabe. E ele conhece. Por isso é necessário que sejamos sinceros, sejamos verdadeiros para com o Senhor. Abrir o nosso coração para o Senhor e confessar cada dificuldade, cada fraqueza, para que Ele possa vir trabalhar, para que Ele possa vir fortificar, para que Ele possa vir fortalecer, para que a nossa alegria, para que a nossa esperança, para que o nosso regozijo não seja superficial, não seja baseado em aspectos palpáveis, tangíveis. A nossa alegria, o nosso regozijo, a nossa segurança está em Cristo. Que apesar de ser intangível no aspecto material, mas no campo da fé, ele é real. Em nossas experiências ele se torna real, ele se torna verdadeiro, se torna confiável. Senhor Jesus, outro ponto. O nível de conhecimento dos caminhos de Deus. Né? O nível de conhecimento dos seus caminhos, ele determina o operar de Deus em nossas vidas. O que é conhecimento? O conhecimento pode ser tratado como um aspecto teórico. Pode ser tratado assim, como um aspecto teórico. Mas o verdadeiro conhecimento está no aspecto prático. Uma pessoa passa anos e anos numa universidade, estudando, constituindo-se do conhecimento teórico. E mesmo assim, quando vai para a prática do dia a dia, sente dificuldades em sua profissão, seja ela qual for. Porque precisa pôr em prática aquilo que aprendeu. Pôr em prática o que está escrito nas palavras é nosso dia a dia. É no dia a dia que o Senhor vai construindo o seu relacionamento conosco. Assim como Josué e Caleb foram postos em prova, eles foram postos em provas inúmeras vezes. E uma delas é quando eles foram ver a terra de Canaã. Quando eles viram aqueles gigantes. Os demais espias tremeram, foram abalados. Porém, eles não foram abalados. Porque eles puderam experimentar Deus como prática, como uma seguridade. E é isso que precisamos desejar e almejar. Buscar Deus de forma prática, de forma concreta. Que possamos ver o operar de Deus, em nosso dia a dia, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida no trabalho, financeira. Deus quer pôr em prova. Deus quer pôr em prova, irmãos. E Ele sabe exatamente aonde estão as nossas deficiências.
Algo que me fez lembrar aqui do jovem rico, né? O jovem rico, quando ele foi posto em prova, o Senhor Jesus sabia exatamente aquilo que ele amava. Sabia exatamente aquilo que ele mais amava. E o Senhor pode tocar, de fato, de uma forma muito cirúrgica. E pôr ele em questionamento. Irmãos, precisamos almejar essas experiências com o Senhor. Porque não queremos ficar de fora. À medida que você for conhecendo, à medida que o nível de conhecimento de Deus for aprimorado em você, mais do operar de Deus é constituído em nossas vidas. Queremos experimentar o Senhor de forma prática e real. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tem uma frase de Santo Agostinho que fala: dai-me aquilo que ordenas. Dai-me aquilo que ordenas. Ordena-me daquilo que queres. Irmãos, o nosso desejo é que o Senhor possa nos dar, de fato, aquilo que está no coração do Pai. E como isso é conquistado? E como isso é concretizado em nossas vidas? Não espere cair do céu, que não vai cair do céu. A subjugação dos nossos sentimentos à vontade do Pai é algo que é conquistado, que é almejado. O nosso desejo é buscar, conhecer a vontade de Deus. E aí eu queria falar de 4 versículos aqui que podemos desfrutar de forma prática a forma de sermos conquistados pelo Senhor. Salmo 119, versículo 36. Fala assim: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Inclina o meu coração sobre a tua palavra. Veja que é um verbo, é uma ação. De inclinar, de desejar inclinar o nosso coração aos estatutos de Deus, à palavra de Deus. Segundo aspecto, para você conquistar a alegria no Senhor. Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Os olhos não são os olhos humanos, mas os olhos do coração. Abre os meus olhos espirituais, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. É outra ação, Senhor, de nós buscarmos, né, o desvendar dos nossos olhos. Salmos 86, 11. Salmos 86, 11. Fala assim: ensina-me o teu caminho, Senhor. Ensina-me o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Outro verbo: ensina-me, dispõe-me o meu coração, para só temer o teu nome. Outro versículo, Salmos 90, versículo 14. Satisfaze-nos pela manhã
com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Em outra versão, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Buscar se saciar da benignidade do nosso Senhor através da palavra. Irmãos, o dom, a alegria é um dom. A satisfação em Deus é um dom que é conquistado, que é lutado, é por esforço. Quando a palavra fala que o reino é conquistado com luta, através de guerra, essa guerra é contra o nosso natural. Quando nós somos convencidos com relação a esses versículos, que o nosso coração se inclina ao testemunho da palavra do Senhor, que os nossos olhos espirituais são desvendados para contemplar a lei e as maravilhas do Senhor, quando dispomos o nosso coração em só temer o nome de Deus, e quando saciamos de manhã com as tuas benignidades, aí fica compreensível a ordenança de Deus em alegrar no Senhor. Em meio à tribulação, em meio à severa tribulação, assim como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 8, os irmãos da Macedônia, em severa tribulação, em extrema pobreza, o coração estava inclinado para com Deus. Os olhos estavam desvendados para a lei, para a palavra. A disposição do coração em temer o nome do Senhor e a saciação, a satisfação em saciar-se de manhã com a benignidade, com as palavras do Senhor, aí nós entendemos o que é o transbordar da graça de Deus. Aí está o segredo. As nossas dificuldades se tornam nossas até aonde nós queremos que seja. O que eu quero dizer, irmãos? O Senhor conhece as nossas dificuldades. E que a gente não pode perder muito tempo em deixar isso no íntimo do nosso ser, bloqueando o avanço de Deus em nossas vidas. Que possamos aprender a compartilhar com Deus as nossas dificuldades. Que possamos aprender a compartilhar com o Senhor as nossas intimidades, para que assim Deus trabalhe, trate, transforme e que a graça de Deus transborde de uma forma contínua e livre, sem nenhuma obstrução. E que nós não para que nós não fiquemos submissos, para que nós não fiquemos impedidos de avançar por conta das circunstâncias externas. Senhor Jesus, essa semana fala exatamente isso, de você buscar relacionar com Deus, de conhecer o caminho de Deus, mas não de uma forma romantizada. Não quero que os irmãos pensem de forma romântica e de fachada. Não, eu estou vivendo, estou convivendo com o Senhor, estou desfrutando de uma forma estereótipa, Não, mas de forma real, de forma verdadeira e sincera. Primeiramente, precisamos ser sinceros para com Deus. E buscamos esse dom. Possamos correr atrás daquilo que gera valor em nossas vidas. Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Amém.